sua Bíblia aí em João capítulo 16, nós vamos ler o versículo 32 e 33. Na verdade, eu quero ler o verso 29. Vamos ler o verso 28 até o 33 para dar sentido ao texto, à narração aqui do fato que aconteceu. Vamos ler? Verso 28 até o 33 do capítulo 16. E hoje eu encerro o capítulo 16, domingo pela manhã, irmãos, nós vamos iniciar o capítulo 17, talvez um dos textos mais extraordinários para a nossa edificação, está aí no capítulo 17, é claro, não dá para dizer, né, qual é o melhor, mas toda ela é importante, mas eu quero fazer menção aqui que vai ser muito bom domingo de manhã. Nós vamos ler o verso 28, que diz assim, João 16, versículo 28 ao 33. Vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo, e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Verso 33, bem forte. Disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe de forma que hoje à noite, Senhor, sejamos edificados, que saibamos muito bem o que diz a Tua palavra, que ao sair daqui venhamos a estar, meu Pai, plenamente convictos de que precisamos andar como Jesus andou. Que seja assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero recapitular aqui o entendimento. Jesus, no versículo 19, versículo 17 em diante, ele fala com os discípulos num formato de figura. Ele declara que um pouco ele seria visto e um pouco ele não seria mais, estaria com eles, mas depois sim, novamente estaria. Os discípulos não entenderam e Jesus então esclarece de forma mais evidente, e aí vem o texto que ele declara, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. E aí os discípulos começam a dizer entre eles que agora ele diz claramente, e por causa dessa clareza, eles acreditam que ele é o que diz ser. Jesus, no verso 31, ele diz, respondeu Jesus, crede agora? Veja, Jesus passou do capítulo 13, o sermão começa no capítulo 13, na ceia. Eles saem da ceia, ao final do capítulo 14, está escrito que Jesus ordenou que eles saíssem daquele lugar no cenáculo, e eles vão para o Monte das Oliveiras, e o sermão começa aí no capítulo 15 todo e o capítulo 16. Quando nós começarmos o capítulo 17, esse trecho se refere ao momento da oração de Jesus no Jardim de Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. Aquele trecho que diz que Jesus estava em oração e quando ele retorna para os discípulos, eles estavam dormindo, se refere, a oração de Jesus se refere ao que está escrito aí
no capítulo 17. Logo que aquela oração termina, já tarde da noite, Jesus é preso. Nós estamos no final do sermão de Jesus. A partir do capítulo 17 é a oração, chamada oração sacerdotal. E o texto, no final do sermão, no final da pregação de Jesus, ele diz aos discípulos que agora iria começar a aflição. Que aflição era essa? Versículo 32. Vem a hora, e já chegou, ou seja, está iminente, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Jesus estava falando exatamente do episódio que ele seria preso, os discípulos se dispersariam, eram 12, um traiu, Judas chega para Jesus, com um beijo o identifica no grupo, era madrugada, escuro, os homens que vieram com tochas, e ele identifica Jesus no grupo com um beijo. Os irmãos conhecem, é chamado ósculo santo, é um beijo do lado. E quando ele identifica, Jesus é preso. Acontece uma movimentação, Pedro corta a orelha de um dos homens, era o servo do sumo sacerdote. Jesus vai até esse homem e aí coloca aquela orelha de volta, há um milagre ali, ele é restabelecido, a orelha havia sido cortada, Jesus coloca novamente no lugar e diz para guardar a espada, Pedro deveria guardar a espada, esse trecho que é declarado então, quem com ela ferir, com ela será ferido. E aí, dependendo da tradução, também é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Naquele momento, todos se dispersam. Um era o traidor, já estava disperso. Não estava mais com Jesus. Os 11 se dispersam. Pedro segue ainda Jesus preso, entra na casa do sumo sacerdote. É o momento em que ele nega 3 vezes e o galo canta. João aparece depois, já na crucificação. Mas o texto da palavra diz que todos estavam dispersos. Os discípulos estavam com medo e espalhados. Isso se cumpriu, o versículo 32. E Jesus estava anunciando a eles antes. Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só. Mas não estou só, pois o Pai estás comigo. O Pai estás comigo. Eu quero dar um destaque aqui, meus irmãos, que Jesus anunciou antes o que iria acontecer. E aí o versículo 33, ele diz: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. Entenda, que coisas que Jesus disse. E aí você pode incluir o começo do sermão, no capítulo 13. Você pode incluir tudo isso. Você pode incluir sobre a descida do Espírito Santo e sua obra, capítulo 14 de João. Você pode incluir, especificamente no capítulo 14, a promessa do Espírito Santo a partir do verso 15. Acompanhe aí com seus olhos na sua Bíblia. No capítulo 15, Jesus dá destaque sobre a videira verdadeira. Entenda, nós acabamos de ler o final de um sermão que começa, esse sermão agora do Monte das Oliveiras. Ele prega aos discípulos, dá as instruções, o título é A Videira Verdadeira, e o texto da palavra aqui destaca Jesus falando da necessidade deles permanecerem em Jesus. Nós abordamos tudo isso já, eu quero só recapitular que quando Jesus diz assim: eu digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Ou seja,
você não pode esquecer o que eu ensinei. E, retornando aí, só fazendo o apanhado do texto, né? Jesus, no capítulo 15, fala sobre a necessidade de permanecer nele, quando usa a figura da videira. Ele fala sobre permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem nos discípulos. Ele fala sobre a oração respondida, se a pessoa estivesse firme nele. E então vem o final do sermão, capítulo 16, que é chamado aí as últimas instruções, não que foram as únicas, mas o final do sermão é o capítulo 16. E é nesse capítulo, meus irmãos, que Jesus, ele declara a respeito do que os discípulos precisam compreender. O texto da palavra, logo no início do capítulo 16, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Veja, ele repete aqui o princípio. Eu estou dizendo estas coisas para que vocês não enfraqueçam. Eu estou falando tudo isso para que vocês sejam fortes. Escandalizar aqui é largar a fé, é sair do caminho. Então, ele continua, versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. E aí ele segue dando orientações. É nesse trecho que ele fala sobre a necessidade de pregar a palavra. E essa pregação, ela vai gerar o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala aqui sobre a obra do Espírito Santo para converter as pessoas. E ele fala antes da descida do Espírito Santo. Você já conhece o Espírito Santo, ele desceu sobre a vida dos discípulos e fez morada a partir de episódios seguintes a esse que ele estava falando. Entenda, você precisa compreender o contexto. O contexto é esse: a Bíblia não estava escrita, esses acontecimentos estavam em pleno andamento. Você hoje tem a Bíblia aí, você pode ler uma sentada de 7 horinhas aí, você lê tudo, de uma vez assim. Eu digo no que diz respeito ao capítulo de João, os textos de João, você pode do capítulo 1 ir até o final, nunca fiz essa conta, mas em algumas horas você vai ler, lendo com muita atenção, em algumas poucas horas você vai ler tudo. E você entra por Atos dos Apóstolos, e você vai ver tudo que aconteceu, e você vai dizer: meu Deus, Jesus tinha dito, né? Aconteceu. Só que naquele momento não, Jesus não tinha sido preso, ele não tinha sido maltratado, não tinha sido crucificado e nem ressuscitado. O Espírito de Deus, ele não tinha aparecido por espaço de 40 dias, o Espírito de Deus não tinha vindo e enchido os discípulos. É nesse momento que ele está falando. Aliás, eles não sabiam de nada do que ia acontecer. Irmãos, eu quero reforçar aqui uma palavra que eu disse aqui no passado, quando eu pregava sobre esse assunto. Esse princípio de avisar antes, para que as pessoas se preparem, isso não é do passado, isso acontece até hoje. Foi quando eu expliquei aqui, dei até alguns testemunhos, algumas coisas que Deus fez, tanto na minha vida como eu já ouvi testemunhos. Meus irmãos, até hoje Deus quer falar com você hoje de coisas que ainda não aconteceram, para que você ou trabalhe ouvindo a voz dele, para que você seja livre delas, ou que você esteja preparado para passar algo que não tem para onde correr. Existem coisas da nossa vida que não poderemos correr delas. Por exemplo, se você está pedindo a Deus que Deus transforme a sua vida, todas as pessoas que tiveram o caráter transformado, a vida transformada, passaram por muitas lutas. Porque é na luta que ela conhece Deus e que seu coração é forjado no fogo da luta. Então, ser transformado engloba suportar situações e permanecer com Deus. Quando passar a situação, você está mais convicto da sua fé,
mais fortalecido, mais ousado para continuar a caminhar. Qual é o grande erro? Aquela falsa verdade que quanto mais Deus se manifesta, mais as coisas dão certo. Mais as coisas dão certo. Quer ver um exemplo? Jesus foi batizado nas águas e o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito Santo o conduziu para o deserto, para um oásis, foi? Foi para um oásis? No deserto? Não. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí hoje em dia você vê a pessoa, começa um jejum, ela já quer ver os céus abertos. Você imagina se fosse algo semelhante que nem Jesus passou. O que ela ia ver na frente dela? Ia ver o quê? O diabo. Ia ver o diabo. Sabe o que aconteceria hoje com a fé que tem por aí? Aqui não, né? Você está vacinado. Diga amém aí, meu irmão, nem que seja pela fé. Hein? A pessoa começa a jejuar, primeiro dia de jejum aparece Satanás na frente dela. Aí ela diz, rapaz, eu estou jejuando, como é que pode? Eu quero ver a Deus. Mas talvez esse jejum foi justamente para que você possa passar pela tentação vivo. Como é que Jesus enfrentou a tentação de Satanás? Jejuando. Jejuando. Aí hoje em dia o cara nunca soube o que é jejum na vida dele. Ele ouviu falar que existe. Pastor, seria um cabeça de bacalhau? Não, esse negócio chamado jejum, que todo mundo come, ou pelo menos algum, mas nunca ninguém viu a cabeça. Jejum. A pessoa não sabe nem para onde é que vai. E ela quer a bênção e o milagre. Meu irmão, o princípio para você enfrentar a tentação é jejum, meu irmão. Jejum. E existem situações que nós vamos ter que passar. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Ele está dizendo que a situação ia apertar, e ele está dizendo antes, para que quando acontecesse, eles lembrassem, o nosso Deus nos falou. Isso deve causar em nós, irmãos, fortaleza. Deus fala antes as coisas. Isso demonstra o quê? Ele tem controle sobre os acontecimentos. Ele não é pego de surpresa. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. E Ele, quando fala com os seus, é para fortalecer a fé. Para fortalecer a fé. Então entenda. O texto da palavra segue, voltando aí para o versículo 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Você lembra o que significa a palavra paz no grego? Estar completo. Glória a Deus, é isso mesmo. Estar completo. A palavra paz significa estar completo. O que Jesus está dizendo? Que o ensino dele gera essa completude na sua vida. O que você precisa não é um bem material que talvez você está triste porque não tem um determinado. Talvez você não conseguiu pagar uma conta que você queria pagar. E você está triste. De acordo com o texto bíblico, o que faz você ser completo é o ensino de Jesus. É a revelação dele, a iluminação dele, a graça dele, o poder dele, a manifestação de sua presença com você. E tudo isso ele estava manifestando na vida dos discípulos. Nós estamos aqui assistindo o que é para entendimento nosso, irmãos. O ensino do Senhor é para gerar paz. E em especial, suas revelações. E aí eu vou acrescentar que revelações foram essas. Jesus revelou aos discípulos que um deles o trairia antes de trair. Jesus revelou que o líder deles, o mais influente no meio deles, Pedro, o negaria antes de o negar. Jesus disse que seria entregue nas mãos dos homens e ele seria maltratado, afligido. E ele disse isso antes de acontecer. Qual o objetivo?
quando acontecesse, todos soubessem, não é para destruição, é para a edificação que está acontecendo. Meus irmãos, é muito importante você notar isso. Existem situações que o Senhor Deus está promovendo e Ele está buscando trazer o que tem aí dentro de você que Ele injetou. Os discípulos estavam há 3 anos e meio com Jesus. Eles sabiam como Jesus agia. E eles agora seriam testados pela aflição que iriam passar. E eles precisavam saber que não era para destruição. Meu irmão, eu digo a você, existe um grupo grande de crentes que quando a aflição aperta, ele acha que vai morrer. Ele acha que não conseguirá passar. É a pessoa que começa a nadar e vai morrer na beira. Não chegará ao outro lado. Ela tem esse entendimento, ele tem esse entendimento. E eu quero dizer para você hoje aqui, em nome de Jesus, lance fora isso da sua vida, porque o Deus que criou você, salvou você com preço caro, não foi para a obra ficar pela metade. Não foi para qualquer ventinho tirar você do propósito, não foi. Irmãos, o que Deus quer levantar nesta terra são pessoas sábias em Deus. Sábia significa pessoas que sabem o que Deus sabe. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Na tribulação ou na bonança, Ele tem poder. E quando nós entendemos isso, as situações difíceis vêm, mas nós estamos inteiros. Nós vamos passar essa situação, ela vai se acabar um dia. Um dia. E eu quero dizer a você, o texto bíblico declara: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. E aí ele segue: no mundo tereis aflições. O termo aflição aí, irmãos, no texto, a definição da palavra aflição, ela pode ser vista em toda a Bíblia. Só no Novo Testamento são 42 vezes que a palavra aflição é utilizada. É claro, você vai encontrar a tradução que vai ter outros termos, mas tudo isso está dentro dos sinônimos da palavra tribulação. A palavra tribulação, só no Novo Testamento, 42 vezes, e ela pode ser traduzida também por aflição, por angústia, fardo, ou seja, algo que pesa sobre a pessoa. Eu encontrei uma tradução que dizia: no mundo vocês vão ter pressão, vocês vão ser pressionados. E pressão aí, irmão, presta atenção, tudo que gera pressão, pressiona alguma coisa. O que o mundo vai fazer, o sistema do mundo vai vir sobre você para pressionar você a ser ou fazer alguma coisa, a se tornar algo ou fazer algo especificamente. E aí eu estou falando sobre pessoas que por um momento têm um momento de desvaneio. Ninguém viu, ninguém sabe, mas você foi pressionado e, é claro, Deus sabe o seu deitar e o seu levantar. O mundo vai trazer pressão para tornar você o que você não quer ser. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse ensino de Jesus, quando ele diz: em mim vocês vão ter paz, mas no mundo vocês terão aflições. E aí ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, mundo aqui é o sistema pecaminoso. Jesus venceu. Jesus venceu. O termo aí, eu venci, ele está, veja bem, irmãos, quando se lê esse texto, fica uma dúvida: pastor, mas como ele venceu se ele ainda não foi preso, ele ainda não foi açoitado, ele não foi julgado, ele não foi maltratado em palavras e em atitudes de açoite?
Ele não foi crucificado, ele ainda não teve sede. E aí eu estou fazendo a narração de toda a caminhada, que é bem maior do que isso, porque no julgamento, Jesus ouviu os judeus dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E sem contar que eles escolheram para soltar o bandido. O Criador dos céus e da terra, aquele que participou da criação junto com o Pai, Jesus, estava ali sendo trocado por um bandido chamado Barrabás. Sistema do mundo. Aliás, irmão, se você quiser saber se você está no sistema do mundo, o que é errado você aprova. Coisas erradas são certas. Não é? Infelizmente, irmãos, veja como é o sistema do mundo. Todos viram aí uma situação, acredito que se não todos, mas uma maioria, viu uma situação de uma senhora que estava certamente possuída pelo diabo ou com problemas mentais, uma das duas coisas. Essa senhora viu um mendigo e teve relação com ele, traiu o próprio marido no próprio carro com aquele mendigo. Esta sociedade tem exaltado o mendigo e tem menosprezado o marido traído. Isso é o sistema do mundo. Isso é o sistema do mundo. E se você, e agora vamos lá para a pancadaria. Olha só, se você em algum momento tirou piada com isso, sinto em dizer, meu filho, não sinto nada, mas só um jogo de palavras. Você está com o sistema do mundo. Se você não conseguiu enxergar que ali tinha uma mulher talvez possessa de demônios, porque não é possível que uma mulher queira ter uma relação sexual com um homem na rua, de qualquer jeito, de qualquer forma, só debaixo de cadeia maligna. E o sistema do mundo é assim, vários partidos, a notícia dava a entender assim, como se estivesse já uma briga entre partidos. Quem é que ia tê-lo como candidato a deputado? Olha só, irmãos, um deputado deveria ser uma pessoa respeitada, bem vista, de conduta de alto nível. E aí, de repente, o amante de uma mulher que ou estava possessa ou tem problemas mentais, porque em sã consciência ninguém pode fazer o que ela fez. E aí agora ele é escolhido para ser um deputado federal e concorrer. Eu peço a Deus, Senhor, põe as tuas mãos e não permita isso. Porque de repente alguém se tornou alguém para ser escolhido e é um adúltero. Uma pessoa que com seu ato exaltou o adultério. E aí eu quero, não corra não, deixa eu pegar você pelo pé. Se você riu e fez piada com isso, você está impregnado com o sistema do mundo, porque uma situação dessa não dá para ter nenhum tipo de piada. O ridículo é o marido. Existem pessoas, comentários pela internet, pelos noticiários, pelas lives por aí, de pessoas dizendo que aquele homem não satisfez a esposa, por isso que ela fez aquilo. Ou seja, humilhando aquele homem. Irmãos, ninguém sabe o que se passa num lar. Ninguém sabe o que acontece entre entre um casal. Você não tem ideia das possibilidades. Eu sou pastor já há alguns anos, irmãos. E eu posso dizer a você que o ser humano tem muito problema. Tem muito problema. A igreja de Deus é a detentora do evangelho.
no bom sentido dessa palavra, detentora, né? É o Senhor que é o detentor, mas você está entendendo como pregadores que somos. E por causa da pregação da palavra, os jornais têm ficado bem vazios de atrocidades, porque a cada um que se converte é menos uma possibilidade de destruição em todos os níveis que você pode imaginar. Como assim, pastor? Quer dizer que o pessoal aqui da igreja, meu irmão, eu tenho plena convicção que se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu teria sido morto ou matado, porque ninguém pode dizer dessa água não beberei estando nas trevas, e era onde nós todos estávamos. Trevas profundas. Satanás era o Deus adorado. Nada de bom sai daí. E à medida que nós conseguimos rir da destruição, esse é o sistema do mundo. Pastor, eu discordo. Eu digo, meu irmão, presta atenção. Você vai ler a Bíblia, vai estudar o que eu disse, vai orar algumas horas e aí depois eu quero saber se você vai discordar. O que eu estou dizendo, irmãos, que naquele dia, Jesus estava sendo dito a respeito dele, crucifica-o, e Barrabás, solta-o. E nós estamos vivendo dessa mesma forma. Você vai encontrar por aí, pelos bares, pelos lugares, pelas vielas, pelos lugares aonde o evangelho ainda não chegou, pessoas menosprezando quem é fiel à esposa, quem está casado há 30 anos e é fiel à esposa, e exaltando o pecado, a destruição. Esse é o sistema do mundo. E o sistema do mundo pode ter entrado nas igrejas, através de assuntos, pessoas que só falam dos mesmos assuntos, só falam de dinheiro, só falam de relacionamento, só falam a respeito, qualquer assunto que for mexer, são assuntos relacionados com intimidade, com sexualidade. Cuidado, porque o sistema do mundo pode estar implantado e ninguém percebeu. O sistema do mundo é a inversão. Deus valoriza o casamento, o mundo vai desprezar o casamento. O sistema de Deus é claro e evidente na palavra, e o sistema do mundo é a distorção dele. Então, irmãos, claro que ninguém chegou para mim com essa conversa, né, de exaltar nada, mas eu sei que por aí o negócio está sério. Eu estava no comércio, meu irmão. Eu estava comprando e tinha alguns homens e eles conversando, olha, cuidado com isso ou com aquilo, hein? Cuidado aí com a tua casa, cuidado. Eu não vou repetir as palavras aqui porque é muito feio. Aí eu digo, rapaz, mas será possível? Quer dizer que isso virou piada entre os homens, né? Você imagina que coisa feia. Eu não vou falar, irmãos, não vou falar aqui não, mas você já entendeu. Não é um palavrão, senão nem cogitaria falar. Mas é um jogo de palavras alusivo a esse pecado de adultério que teve. Quero deixar claro que o que aconteceu, que o noticiário divulgou, foi um adultério. Adultério. Não existe graça no adultério. Adultério é a pior desgraça que alguém pode cometer debaixo do sol, debaixo desta terra, do sol, da terra, da onde o ser vivo existe. E nós precisamos prestar atenção, porque o Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que também não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, homens. Me lembro quando eu estava no mundo, era exatamente isso. As pessoas se reuniam para contar vantagem, quantas pessoas ele teve, quantas peripécias ele fez no mundo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque exatamente isso pode estar acontecendo dentro das igrejas, nos relacionamentos. A pessoa só consegue contar vantagem, Irmãos, até hoje, claro que aconteceu, mas foram poucos. Eu ainda não recebi um casal com problemas, que o homem disse sozinho para mim,
se manteve quando na presença dela. Normalmente o homem, quando vai contar, ele conta o problema do outro lado. Mas quando na frente, eu me lembro, irmãos, teve uma situação uma vez, a pessoa nem permaneceu, né, infelizmente, mas a pessoa tinha falado tanta coisa, mas tanta coisa, que eu digo, meu Deus, será que essa pessoa não está possessa, né? Deve estar, o diabo pode morar, só pode ser. Aí quando a senhora chegou, sentou, eu digo, quais são os problemas de você? Rapaz, o homem parecia uma seda. E aí eu fui fustigar, né? No bom sentido. Digo, o irmão não quer falar nada? Não, pastor, está tudo conforme ela disse. Não, meu irmão, o senhor não me falou isso. Aí vamos para a pancadaria, né? E, o senhor falou isso, o senhor falou aquilo. Irmãos, o homem estava branco. E ela olhando assim para ele, aquele olhar de chicote. Aí eu digo, ih, rapaz, olha, tenho mais o que fazer, ouvir mentira. Acaba veio me falar mentira. Ora, rapaz. Aí vamos até o fim agora. Então, irmãos, é muito sério. O mundo pode estar instalado, o sistema do mundo pode estar instalado na nossa vida. Instalado. E eu pergunto a você, se você riu dessa situação, e se você soltou piada dessa situação, eu quero lembrar você que uma família foi destruída. Eu quero lembrar você que tem um homem que talvez está pensando até em se matar, porque esse homem foi destruído. O marido da moça tem sido destruído nesta sociedade pecaminosa, como um homem que não é homem. Você sabia que essa pessoa é candidata a se suicidar? Talvez ele está pensando de mudar de cidade, ir para algum lugar que ninguém o conheça. Portanto, irmãos, não tem graça nenhuma, e eu estou pegando pesado com isso, só para dizer para você, meu objetivo é dizer o seguinte: nós temos um sistema do mundo que inverteu, e muitas vezes isso está na nossa vida em atitude de piada, e nós achamos que é só uma coisa engraçada, só que o fato em si não tem graça nenhuma. Não tem graça, irmãos. O sistema do mundo é a inversão. E Jesus disse que esse mundo, ele traria sobre nós aflições. E agora, eu gostaria de ler com você João 14, rapidinho. João 14, 27. Jesus diz assim, olha, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Você pode ler mais uma vez, está na tela, vamos ler junto. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, o que o texto bíblico está dizendo, mais uma vez, Jesus nos dá a paz e Ele não dá como o mundo. Ó, a paz do mundo é a situação do adúltero contando vantagem. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo é um momento de drogas que gera anestesia. A paz do mundo é um momento em que a pessoa se sente superior às outras. E ela tem a sensação de que ela vai viver para sempre. E nunca vai lhe acontecer nada. Você sabe que a Bíblia diz sobre isso. Louco, hoje te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Eu quero dar destaque aqui, que Jesus está dizendo, comigo vocês terão paz, no mundo vocês terão aflições. E aí ele diz, mas tende bom ânimo, tenham o ânimo de vocês bom. Eu venci o mundo. E aí eu encerro dizendo o seguinte,
Entenda aqui, olhe para mim. Eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Ele sabia que Judas ia vendê-lo, ia traí-lo, e ele não largou o propósito. Olha o que Paulo diz sobre esse assunto. Abra sua Bíblia aí rapidinho aí. Rapidinho. 1 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 23. Vamos ler? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. Em outras palavras, o que faria você na noite que você fosse traído? Alguém lhe passasse a perna, alguém vendesse você, você tomaria o pão? Você diria, vou ceiar com meus irmãos? Você faria isso? Estou perguntando para você, não responda, é só uma reflexão. Pastor, não entendi. Lembra aí daquele dia que alguém te fez um mal? Você correu para a oração? Você correu para ler a Bíblia? Naquele dia que você descobriu que o seu amigo não era seu amigo, na verdade era uma pessoa falsa. Você teve vontade de buscar a Deus nesse dia? Você teve vontade de participar da ceia do Senhor? Você teve vontade de viver ainda mais no propósito? Meus irmãos, quando Paulo declara dessa forma, ele está dizendo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ceou. Irmãos, nós não percebemos isso, eu demorei para perceber, eu até citei aqui, que eu só percebi a partir de uma palavra que uma pessoa me disse no hospital, num dia que eu fui fazer ali uns exames, e uma pessoa, um servo de Deus lá, comentou isso comigo, me impactou a vida. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, Ele está dizendo antes de acontecer todas as coisas, eu venci. Sabe por quê? Estava ele com domínio de que a vitória era certa. Ele estava com a convicção, portanto, eu sei que vai me trair, mas eu vou continuar na missão que eu vim desenvolver. Qual era? A ceia. Eu quero dizer para você aqui hoje, meu irmão, você que quando os problemas apertam, você também desanima na oração. Você desanima na caminhada. Você já não sabe se vai para o culto ou vem para o culto. Você para o que está fazendo, porque foi atingido. Você precisa aprender com Jesus. Irmãos, é quando a gente descobre que não tem estrutura. Sabe o que você tem que fazer a partir daí? Eu vou buscar a Deus para que Ele transforme essa estrutura fraca que eu tenho. Meus irmãos, não existe bonança 100%. Você vai lidar com pessoas falsas. Você vai lidar com pessoas problemáticas. Você vai encontrar na escola, na universidade, no trabalho, pessoas que terão prazer em fazer o mal. E o que Jesus está dizendo? Olhem para mim, eu venci o mundo. Ele anunciou antes o que ia acontecer, e ele tem a autoridade de dizer, eu venci tudo que eu anunciei para você, que ainda não aconteceu. Irmãos, quando Pedro negou Jesus, estava próximo de Jesus. O texto diz que Jesus olha para Pedro, e ele se lembrou do que Jesus tinha dito. Aquele olhar não foi de acusação, foi de ensino. Pedro, o que eu disse se cumpriu. Pedro, lembra que eu te falei a estrutura que você tem? Você vai a negar, Pedro, você não vai comigo até o fim.
Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais extraordinários do Evangelho, onde o Senhor Jesus nos confronta. Nós não podemos andar conforme o sistema do mundo. Não podemos. Existe uma coisa no mundo muito forte, que é o fato de tirar conclusões precipitadas, né? Eu me lembro, uma vez eu era novo na fé, eu estava passando na frente da igreja, era de noite, o pastor estava sozinho na frente da igreja, eu ia passando no carro de alguém, não lembro exatamente se eu estava num carro, numa bicicleta, numa moto, não lembro, mas eu lembro que eu vi um negócio branco na boca dele, e ele com a mão, um negócio branco. Eu digo, meu Deus, o pastor está fumando. Eu digo, não, meu pastor não está fumando. Não, claro que não. É um engano. Irmãos, eu voltei. Quando eu voltei, ele estava com a caneta branca na boca. Eu fiquei impressionado. Aliás, eu tenho esse costume. Quando alguém chega para mim contando, pastor, eu vi fulano fazendo isso, e eu conheço fulano já há bom tempo, de ter comido pelo menos meio quilo de sal, meio quilo de sal com a pessoa, e eu sei que a pessoa não é daquele jeito, normalmente eu digo assim, meu amigo, está havendo algum equívoco está acontecendo, porque eu caminho com essa pessoa há tantos anos e eu nunca vi isso aí. Eu me lembro de uma vez que eu disse isso para uma pessoa, a pessoa parou, olhou para mim, disse, é mesmo, né, pastor? Digo, é mesmo. Pode acreditar que não é verdade. A pessoa tinha dito, pastor, eu estou sabendo que fulano disse isso de mim. Disse o quê? Disse isso, isso e isso. Eu digo, o quê? Eu digo, olha só, meu irmão. Não é possível que depois de 10 anos convivendo com essa pessoa, ela mudou. De repente, mudou. Como é que em 10 anos, é só um exemplo, né, irmão? Não era 10 anos, era um pouco mais, se eu não me engano, um pouco mais. Aí eu digo, não é possível que de repente ela mudou. Mas você sabia que existem pessoas que basta alguém dizer, fulano é assim, aí é verdade. Não sabe, não viu, mas alguém disse. Isso é o sistema do mundo, irmãos. Esse sistema é o que nós vamos encontrar lá fora contra nós não vamos participar dele. Nós não seremos os que vão participar dele, eles vão nos pressionar. Nós vamos ter aflições por causa desse sistema. Nós seremos maltratados sim, mas nós não vamos maltratar, e vamos se nós estivermos segundo o sistema do mundo. E aí eu estou dizendo para você aqui claramente, peça para Deus mostrar o que em você tem que acabar. Da mesma forma, por exemplo, aquela preocupação com os outros. Fulano, estou muito preocupado com Beltrano, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Aí depois vai lá falar com outro, também, fulano, estou muito preocupado. Irmão, pare com isso. Se você está preocupado com fulano, vá até ele e converse com ele e diga que quer orar por ele. Se você não sente liberdade disso, procure o melhor amigo dessa pessoa e diga, olha, eu gostaria que você fosse comigo. Porque o sistema do mundo tira conclusões precipitadas. O sistema do mundo fala mal, joga pedra. E eu creio que o maior exemplo dessa noite é essa questão desse adultério que aconteceu e que tem sido tão divulgado. Não tem graça, não tem graça. Eu quero finalizar lendo com você Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim, pode projetar aí porque o tempo já está puxado. Projeta aí, Romanos 12, 12. Vamos ler juntos? Romanos 12, 12. Repita comigo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui nós temos a receita para agir na tribulação. Veja bem, pode deixar o texto aí. Eu quero deixar claro para você, Jesus mostrou o que é passar uma tribulação, uma pressão. Tribulação aqui, pressão.
Qual era a pressão? Da traição de Judas, do negar de Pedro, de depois Pilatos e Herodes, os líderes religiosos, influenciando o povo para declarar crucificam, ele ser trocado por um bandido. O bandido foi solto e ele foi preso e morto. Ele venceu o mundo. À medida que o mundo agia contra Jesus, no seu sistema, Jesus permanecia no propósito de glorificar a Deus. Meus irmãos, se você fizer uma lista, e se você fazer uma pesquisa e conversar com todas as pessoas desviadas que aparecerem na sua frente, você vai sempre encontrar a seguinte notícia: fulano me vendeu, Beltrano me traiu, fulano me negou, fulano de tal declarou que eu era digno de morte, que eu era um bandido e eu não era. Como assim declararam sobre Jesus? E essa pessoa parou de caminhar com Deus no propósito de Deus. Meus irmãos, eu não vou longe. Veio a pandemia e levou um bocado, mas não foi de morte não. Não morreu no hospital de Covid, morreu espiritualmente. Será que a pandemia é mais forte do que o propósito de Deus na nossa vida? Será que o sistema do mundo conseguiu nos pressionar ao ponto de largar a obra do reino? Eu quero com isso dizer para você, por que é que o pastor Renato, você pode pegar os vídeos do passado, eu estou aqui pregando na mesma ousadia. Por quê? Porque pode acontecer o que for, eu tenho uma aliança com Deus, e o que eu estou fazendo aqui é fruto da minha aliança com Ele. Quem me move não são as pessoas, é o Senhor. O Senhor. Eu quero dizer para você que você precisa ter comunhão com Deus suficiente para ser movido por Deus e não pelas atitudes pecaminosas das pessoas. Se você parou de orar, se você parou algum propósito de Deus por causa de alguma coisa que alguém te falou, te fez, alguma coisa que aconteceu com você, essa pessoa tem sido autoridade sobre a sua vida. Uma coisa eu nunca esqueço, irmãos, quando os problemas vêm, eu me lembro quem me chamou à obra. Quem me chamou foi o Senhor, nosso Deus. Ninguém me chamou além dele, portanto eu devo contas a ele. E eu agora quero declarar sobre você essa palavra. Não precisa abrir, feche os seus olhos. Eu vou declarar essa palavra sobre a sua vida. O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 7 diz: e Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Receba aí, meu irmão. Sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Fique de pé no seu lugar. O que é que o texto está dizendo? Permaneça como Jesus permaneceu. Veio Judas, não levou. Veio Pedro, negando, não levou. Veio Pilatos, não levou. Veio Herodes, não levou. Voltou Pilatos de novo, não levou. Gritaram, mata-o, mata-o.
não levaram. Foi solto Barrabás, não levou. Então foi crucificado, mas ressuscitou. Em nome de Jesus, receba aí, meu irmão. Seja a bênção e o milagre sobre a sua vida, seja o poder do Espírito sobre a sua vida, conduzindo você ao aperfeiçoamento, que o Senhor te perdoe os teus pecados, toda semelhança com o mundo que pairou sobre a sua vida, seja agora o perdão dos teus pecados implantado, ministrado, e você seja levantado para servir a Deus e receber os sofrimentos de Cristo na sua vida, sabendo que a consolação, o complemento, o poder do Senhor será liberado sobre você em nome de Jesus. E assim como o Senhor Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Ele saberá o tempo, o momento para levantar você da cova, para exaltar você perante as pessoas. Que o Senhor Deus ministre ao teu coração a fortaleza do seu poder, e que você seja abençoado para abençoar, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dada em nome de Jesus. Amém e amém.